Romanos 11:22. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Por causa das limitações impostas pelo pecado dos nossos primeiros pais, há um relato interminável da desumanidade praticada pelo homem contra o próprio homem. Em cada período da história tem conhecido a opressão, a tortura e o assassinato de prisioneiros. A Espanha, por exemplo, teve a Inquisição. A Grã-Bretanha traficava escravos através do Oceano Atlântico. A Alemanha teve suas câmaras de gás. A Rússia, seus campos de concentração até poucas décadas atrás, e trabalhos forçados na Sibéria. O mundo destruído pela guerra vive agora debaixo da ameaça protetora da bomba de hidrogênio. E, por fim, estamos vivendo um tempo de pandemia característico da guerra bacteriológica. Mas esse ainda é um mundo marcado pelo medo, pela concupiscência, pela ambição e pela tensão racial. É um mundo onde o homem comum se sente como um peão de forças irresistíveis e impessoais que dirige a sua vida. Será concebível que uma bondosa providência de poder ilimitada esteja no controle de tudo isso? Perguntaria o meu dileto rádio ouvinte. Como Deus pode observar silenciosamente enquanto bombas são lançadas sobre cidades indefesas, enquanto viúvas e os órfãos clamam os céus por proteção? Como Deus suporta ver as multidões do Oriente há séculos vivem na pobreza e se alimentam de migalhas? Além disso, a maldade humana não parece ser de modo algum a única causa da miséria humana. Criancinhas nascem deformadas, tanto física como mentalmente. Criancinhas herdam enfermidades, herdam tendências à insanidade. Tudo isso certamente são as limitações que foram impostas pelo pecado. Por que Deus permite que uma aflição aparentemente sem propósito acometa o enfermo, às vezes não produzindo a cura, mas uma profunda amargura? Por que permite que um dos seus servos fiéis, como Jó, por exemplo, o sofredor resignado de Uz, experimentasse o sofrimento no limite entre a saúde mental e a insanidade? Embora ele não chegou a ter problemas mentais, mas ele sofreu terrivelmente quando foi posto à prova. Será que este mundo cheio de animais predadores, de parasitas, de vírus, de bactérias, é obra de um Criador bom? Perguntaria o meu dileto rádio ouvinte. Faz parte do plano de Deus que uma partícula de energia do espaço exterior venha provocar uma mutação terrível num feto? Será que faz parte? Os homens se encontram no mundo de terremotos, de maremotos, de tsunamis, num mundo caracterizado pelos cataclismas, onde o luto e a tristeza insondável podem chegar sem prévio aviso. É um mundo que tem em comum apenas a expectativa da morte, um mundo que para muitos é sem propósito ou esperança, contra o qual há um ódio profundo e desesperado. Mas sabemos que tudo isso não é culpa de Deus, mas tudo consequência do pecado da criatura humana. Os homens e mulheres têm desviado do alvo, que é de viver uma vida santa na presença de Deus. E o mundo todo jaz no maligno, o mundo em seu pecado, de mal vai a pior. De modo que a tendência das coisas é piora em vez de melhora. Dias piores virão para a face da terra.
O raciocínio humano está elaborado da seguinte maneira: mostra que o problema não pode ser solucionado removendo-se as porções desagradáveis da Bíblia, pois esse não é um problema exclusivo só do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento. E não é apenas um problema do Novo Testamento, mas a sua origem encontra-se de um modo mais destacado na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Novo Testamento e o Antigo Testamento estão todos juntos nessa questão. Além do mais, caso alguém se sentisse tentado a tornar a Bíblia mais liberal através do uso de tesouras críticas, terá um problema adicional, o qual não é solucionável por tais meios fáceis. Problema da providência. Cada cristão liberal ou conservador tem de enfrentar o problema do mal e o problema da maneira que Deus governa o mundo. É impossível livrar-se dos fatos da história. Esse problema que surge do mundo real e concreto e que não permite qualquer escape pode fornecer um ponto de partida para um novo exame das Escrituras Sagradas. A verdade é que tudo o que estava escrito acerca dos tempos finais tem se cumprido dia após dia, e o Senhor Jesus falou dos sinais dos tempos que caracterizariam os dias mais difíceis que a humanidade passaria na Terra. Vivemos um tempo de muita turbulência, de muitas aflições, porque estamos caminhando para o final do dia da graça. Eu gostaria de lembrar que a palavra de Deus nos informa que é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando no princípio aceitamos a fé. Vai alta noite e vem chegando o dia. Sabemos que Deus é bom, mas Ele é justiça. E tudo que o homem tem semeado, ele tem ceifado nesses tempos que estamos atravessando. No aumento da iniquidade da humanidade, isso tem contribuído para o crescimento do mal no mundo. E só há uma saída para que o homem desfrute da paz com Deus. É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Quem recebe a Jesus Cristo pela fé como seu Senhor e Salvador, ele passa a descansar em Cristo, independente das circunstâncias adversas da vida presente, porque tendo Cristo ao nosso lado, tudo vai muito bem e somos mais do que vencedores por Ele que nos amou e deu-se a si mesmo por preço de nossa redenção. Que Deus, por sua graça, te abençoe rica e abundantemente. Amém.